Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em nosso dia a dia, onde as informações são atualizadas em questões de segundos, muitas pessoas ficam paralisadas e estagnadas, sem saber o que fazer diante das mais variadas palavras que lhe é direcionada e que se torna uma verdade. Mas isso tende a tirar as pessoas do caminho ou mantê-las inertes por causa daquilo que ainda não foi resolvido com o seu passado, pois o medo os impulsiona para aquilo que não foi resolvido. Quantos hoje não estão mais tão convictos de sua fé no Senhor porque sua prioridade está numa mensagem enviada por uma sociedade corrompida pelo imediatismo e pela ganância ao dinheiro? Mas isso é muito evidente para aquele que não tem sua fé baseada e firme em Cristo e não vive a sua vida, pois se tornou uma pessoa com o coração duro e preso com as condições e situações propostas por essa terra. Mas isso tem a ver com o passado de cada um, pois há coisas no nosso passado que muitas vezes nos envergonhamos de ter cometido ou dito e gostaríamos de passar uma borracha para excluí-las das coisas, ou melhor, das nossas vidas. Em alguns casos, carregamos as consequências daquelas decisões e atitudes que se refletem de várias formas. A maioria de nós já viveu alguma situação incômoda desse tipo, mas qual deve ser nossa postura diante do passado? Valorizá-lo ou deixar de dar importância a ele? Quando nos arrependemos, podemos ter a certeza que Deus é fiel e justo para nos perdoar. E Ele faz mais do que isso. Ele nunca mais se lembra dos nossos erros e pecados. Por que então você não faz o mesmo? É impossível avançar se estivermos presos ao que já passou. Talvez você se sinta culpado, acusado, diminuído, frustrado ou magoado. Todos estes sentimentos te impedem de viver algo novo. Afinal, o que passou não volta mais, mas temos a chance de construir ou até mesmo reconstruir o presente e o futuro todos os dias. Deixamos o passado onde ele tem que estar, no passado. Você não terá uma amnésia sobre o que aconteceu, mas pode escolher parar de sofrer pelo que é irreversível. E se o problema for o outro te lembrando de algo ruim que você fez, você já se arrependeu? Já pediu perdão? De forma sincera e tem tentado seguir sua vida de outra forma? Caso sim, não se sinta culpado e converse de novo com a pessoa, se for necessário, pois uma das maiores prisões de uma pessoa é a falta de perdão para si mesmo, ou seja, de perdoar, retirar o sentimento de culpa sobre tais situações. Você sabe muito bem que o carro parado, você não dirige. Então, temos que saber que o princípio básico de funcionamento de um automóvel está ligado a alguns princípios básicos como combustível, água, óleo, motor, pneus, câmbio, pedais, as lâmpadas, fusível e parte elétrica. Vamos nos atentar a esses itens, pois alguns outros se limitam a estes, pois sem estes, alguns não funcionam, ou, se funcionarem, terão resultados diferentes do esperado. Você deu a partida, e qual a primeira coisa que observa? Muitos vão dizer se tem combustível, outros se tem água e óleo, outros até vão observar os retrovisores. Mas se o carro não pegar, o motor não funcionar, você esquece de todo o restante nesse momento, pois o caminho só é percorrido se o carro pegar, se ele funcionar.
Assim é a nossa vida. Só começamos a dar valor e prioridade quando, um dia, essa partida começa a falhar. Pois, se não pegar, já sabe, significa que não acordamos. Mas não parou, mas não parou de um dia para o outro, não é verdade? Como o carro. Existem vistorias, cuidados e procedimentos que temos que fazer. E começa pelo cuidado com o coração, pois é dele que procedem as saídas da vida, de uma maneira emocional, mas ele também é um órgão, o órgão responsável pela distribuição correta do sangue para todo o corpo, e seus batimentos são precisos e constantes. Depois, temos que saber que tipo de combustível temos colocado: o adulterado, misturado, sujo, ou o limpo e bom. Assim também se faz a nossa vida. O alimento, tanto físico quanto espiritual, são importantes, pois o físico nos manterá firmes e o espiritual atentos e sadios em todas as áreas. Mas não podemos esquecer do funcional, aquilo que é necessário para o controle de navegação, ida e vinda, que são o óleo para lubrificar, a água para manter a temperatura, os pneus para manter a estabilidade necessária e aqui, lógico, seu alinhamento, o câmbio para trocar a marcha e manter a rotação e velocidade, pois nos pedais definimos a aceleração e a frenagem, bem como em carros manuais a disponibilidade para trocar das marchas e a parte elétrica, fusíveis, lâmpadas, para poder manter o carro em sintonia com o que está acontecendo em seu funcionamento, bem como a revelação do caminho para que não caiamos em buracos ou passemos por lugares que criem perigo, pois é na luz que enxergamos o caminho proposto. Tudo isso visto no prisma da nossa vida, podemos observar que fazemos tudo no automático, não dando muito crédito muitas vezes naquilo que é prioridade. Como no veículo, temos que nos atentar aos detalhes da nossa vida, pois se não o tivermos cuidado de nossa saúde física, emocional e espiritual, estaremos sendo desleixados e relaxados. E o preço de nossa desobediência será ficar estacionado sem previsão de saída. Paulo não olhou para trás, nem permitiu que seus fracassos passados o subjugassem com culpa, muito menos que os sucessos daquele momento o tornassem complacente. Ele se esforçou com o objetivo de tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus. Avance e prossiga para a realização dos planos e propósitos que Deus tem para você. Não impeça que os sonhos de Deus se realizem na sua vida por não conseguir se desligar de erros antigos. Pois, se é necessário uma parada para a revisão, faça isso. Não importa o que os outros pensem. Queira sempre obedecer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pois parar para uma revisão nos dará certeza, a mesma certeza que um lenhador tem quando ele afia o seu machado para poder ser mais efetivo em sua empreitada. Não desconsidere os sinais, e muito menos os pequenos detalhes, pois é assim que o Senhor quer nos manter no caminho e prosseguindo para o alvo da nossa vocação e da vida eterna. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá a mais este dia de vermos, Pai, todo este funcionamento, Pai, acontecendo. Pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de sentirmos aquilo, Pai, que o Senhor preparou para nós. De vermos as pessoas que amamos, de podermos tocar, Senhor, e nos alimentar daquilo que nós gostamos. De poder saber, Pai, que ainda que tenhamos definido uma rota, mas é o Senhor que define, Senhor, e nos dá a direção do caminho. Somos gratos a Ti por esse dia. Somos gratos pela dispensação do Seu Santo Espírito que está em nós, nos forjando a cada vez mais,
nos alertando sobre, Pai, alguns detalhes que muitas vezes não conseguimos enxergar por causa da correria deste dia a dia. Mas, Pai, quando nós entregamos as nossas primícias, quando nós dedicamos este tempo a Ti, quando nós dedicamos, Pai, esta primícia e entregamos a Ti, o Senhor nos molda, o Senhor faz nos consagrarmos, o Senhor faz nós começarmos a refletir. Não, Pai, simplesmente porque nós temos que cuidar de um corpo ou temos que cuidar de algo, não, Senhor. O Senhor faz nós refletirmos de algo maior, porque a vida, ela tem, Senhor, o seu prazo. A vida, ela tem, Senhor querido, o momento certo para poder realizar todas as coisas. Então leva-nos, Pai, a cada um destes momentos. Não nos deixe ficar iludidos, Pai, com aquilo que recebermos como assim dito, que como o Paulo ele fez. Ele não ficou preso com as coisas do passado, ou muito menos ficou ali querendo comemorar as coisas que ele estava vivendo. Ele simplesmente estava vivendo a vida que o Senhor estabeleceu para ele. É dessa maneira, Pai, que eu oro para que nós possamos viver. Desta maneira, Pai, direcionados pelo Teu Santo Espírito. Vivendo, Senhor, em santidade, buscando, Pai, a Sua presença, buscando, Senhor, a Sua direção e o Seu querer, não presos às coisas desta terra, porque ainda que façamos planos, é o Senhor que nos dirige para podermos concluir e realizar cada um deles. Então consagramos este dia, consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos, para que o Seu nome seja, Pai, cada vez mais revelado, referenciado e visto em nossas atitudes, ações, pensamentos e palavras. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Que a cada dia mais o Senhor faça, Pai, tudo o que o Senhor tem a fazer. Consagramos tudo que temos e que somos, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado, honrado e engrandecido. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.